Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos construir a base da blusa aqui no Audaces Moldes. Esse é um dos vídeos mais esperados aqui do canal. A base da blusa é um dos moldes essenciais para que a gente consiga fazer todos os tipos de partes de cima e vestidos, mas ela também é uma das mais difíceis de montar porque ela tem várias pences internas. Então, no ensino da modelagem, eu prefiro começar pela saia, que é uma base mais simples, depois para a calça, e aí sim a gente começa na blusa e depois disso a manga. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções audaces, e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. Se você sempre quis modelar no Audaces, mas nunca teve oportunidade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da página de vendas do meu curso de digitalização de moldes. Nesse curso você aprende como passar seus moldes de papel para dentro do computador e garante a sua porta de entrada no mundo da modelagem digital. E se você comentar aqui desconto, eu vou te enviar uma oferta especial para comprar o curso de digitalização com desconto. Para construir a base da blusa, então, nós vamos precisar saber as ferramentas básicas de construção que já foram mostradas aqui no canal em outras oportunidades. Eu vou deixar aqui no card a nossa playlist de construção de moldes para que você possa estudar as outras ferramentas e voltar para cá já craque para que você possa montar a base da sua blusa. Então, sem mais enrolação, vamos para a prática montar a base da blusa no Audaces. Então, hoje nós vamos iniciar pela base da blusa feminina. Nós vamos desenvolver esse molde, construir esse molde dentro do sistema. Eu tenho aqui uma tabelinha de medidas. É uma tabelinha de medidas que eu uso para desenvolver os meus moldes e a gente vai começar a desenvolver esses moldes pelo tamanho 40, por isso que ele está aqui em verde. Para fazer essa blusa feminina, dentro daquela tabela de medidas, nós temos que utilizar a medida do busto, do comprimento da frente, altura de busto, altura de cava, largura das costas, separação de busto, altura de quadril, circunferência do quadril e circunferência da cintura, tá? Todas essas medidas aqui, em algum momento, nós vamos utilizar para construir esse molde. Vou começar com o retângulo, tá? Então, na minha receita aqui, diz que o retângulo, ele vai ser a altura da blusa, que é 43, tá? Vai ser o comprimento da minha peça. E a largura, né, a outra coordenada que eu preciso dar, ela vai ser 1/4 do busto mais 1. O meu busto é 92. Eu vou dividir esse 92 por 4, tá, que vai dar 23. E vou somar 1, que foi o que ele pediu para fazer, tá? Então, 24. Cliquei na ferramenta de retângulo. Gente, importante, eu vou tirar o criar molde porque eu quero só o retângulo, eu não quero um molde de retângulo. Clico na tela, verifico se o criar molde não está habilitado e vou vir aqui, então, 24 por 43. Vou dar um aplicar, vai aparecer os xizinhos, eu vou clicar em cima de um xizinho e cancelar com o botão direito. Eu vou colocar aqui, ó, lá na construção, vou pegar a ferramenta de inserir texto, tá? Vou começar colocando as letrinhas nesse diagrama. Vou deixar ele um pouquinho menor, só pra gente poder enxergar, mas não atrapalhar. Então, eu coloquei aqui B, C e D. Para que vão servir isso aqui, gente? Na nossa receita, a gente tem as letras para se guiar. Então, ele vai falar assim, a partir de A em sentido até B, aí a gente vai colocando as medidas que são necessárias, ok? Nós vamos agora, lá na manipulação, colocar um elemento paralelo. Nós precisamos marcar a altura da cava e a altura do busto. Vou pegar um elemento paralelo aqui. Lá na nossa tabela de medidas, eu vou consultar, então, a altura do busto, tá? A altura do busto, ela é 24, a partir de AB. Então, eu vou colocar aqui na distância paralela 24, vou clicar em AB e trazer o meu mouse para dentro. Ele vai posicionar essa linha em vermelho. Eu vou clicar mais uma vez para confirmar. Essa linha, quando eu clico aqui, ó, ela pode ir tanto para cima quanto para baixo. Por isso que a gente tem que mexer o mouse para baixo para ela encaixar dentro do nosso retângulo. Ela pode ficar fora também. Cancela. Eu vou colocar aqui, então, a altura da cava. A mesma ferramenta, elemento paralelo. Clico aqui, 21. Clico em AB e trago para dentro e confirmo. Ok?
Essas retas aqui, elas vão ser lá na construção. Inserir texto, nós temos a EF, aqui é E e aqui é F, e a G e H. Próxima etapa vai ser marcar o ombro, tá? Então, a partir do A, em sentido de B, nós vamos marcar aonde que vai o nosso ombro, tá, gente? A gente vai pegar, então, o ponto por coordenada para colocar um ponto nesse local onde a gente precisa marcar o ombro. O ombro é a metade da largura das costas, segundo a minha receita, tá? A largura das costas, na minha tabela de medidas, largura das costas é 40, metade da largura das costas é 20. Marcar um ponto a partir de A. Então, gente, ó, para marcar o ponto, vocês vão selecionar a ferramenta de ponto por coordenada, vão dar um snap aqui, ó, só deixa o mouse e tira, tá? Bem em cima do ponto. Deixando o mouse tirando, vai ficar uma cruzinha vermelhinha alaranjada ali em cima. E aí vocês vão preencher aqui dentro do perímetro metade da largura das costas, que é 20. Vou dar um aplicar aqui ou um enter no teclado e vou clicar em cima do xizinho que apareceu. Clico aqui, cancelo com o botão direito. Então, esse ponto aqui, gente, ele é o ponto I, tá? Então, eu vou colocar aqui I. A partir desse ponto, gente, a gente vai ligar uma linha reta aqui para baixo, tá? Então, se eu pegar a reta aqui, eu posso ligar daqui e vir em linha reta para baixo. Tá vendo aqui, ó, 270 graus até a intersecção, até onde encosta na outra linha. Então, gente, esse ponto aqui de baixo é o ponto J, tá? Vou lá no inserir texto e vou colocar o ponto J aqui para nós. Vou colocar do lado de dentro. Nós vamos agora, gente, marcar o decote, tá? Então, a gente vai marcar a abertura do decote para cá e a profundidade do decote para cá. Ele fala que o decote é 1/3 de AI, no caso A até I, né? Mais 1. A gente marcou AI tinha 20. Então, a gente divide 20 por 3 e soma 1. Vai dar 7,2. Vou vir aqui, então, no A, vou dar um snap, boto o mouse e tira. Ficou a cruzinha vermelha ali, a marcação vermelha, vocês vão colocar, então, aqui no perímetro, 7,2. E vou dar um enter. Tá vendo que apareceu o xizinho? Clica em cima desse xizinho aqui, porque era de A até I, ok? A gente vai marcar agora a profundidade do decote, tá? A profundidade do decote vai ser de A em direção a C, que é lá embaixo, né? Nós vamos, então, pegar o ponto por coordenada e marcar o snap no cantinho. Esse novo ponto aqui da profundidade do decote, ele vai ser 1/3 do decote mais 1. Aí, desculpa, o anterior, gente, não era 1/3 do decote mais 1, era 1/3 do decote mais meio, deu 7,2. E agora, a gente vai fazer aqui a parte da profundidade do decote com 8,2, ok? Então, eu vou colocar aqui no perímetro 8,2. Vou dar um aplicar e vou clicar nesse aqui, ó, que é o ponto do profundidade do meu decote. Beleza, eu tenho os 2 pontos e agora eu vou construir uma curva, ok? Clica nesse ponto, faz um ângulo aqui, ó, pequenininho, ó, de 0 grau e depois sobe. Cancela, tá? Próximo passo, então, é fazer a caída de ombro, tá? A caída de ombro é a metade desse decote aqui. A gente vai ter que descer desse ponto para cá, tá? Para ligar esse ponto nesse aqui. Então, a minha caída de ombro, meu decote aqui, meu degolo tem 7,2. Metade de 7,2, 3,6. Vou vir aqui no ponto por coordenada, dou um snap no I. Então, ó, botei o mouse e tirei, botei o mouse e tirei, tá vendo? Ó, ficou lá, cruzinha vermelha, 3,6 e dá um enter. Ó, apareceu aqui, xizinho, clico nele e cancelo. Com a reta, gente, vocês vão clicar então neste ponto aqui e vir para o próximo e clicar neste ponto aqui e cancelar. Então, nós já temos decote e o ombro. Próximo passo, então, é começar a marcar os pontos para fazer a curva da cava, tá? Que vai ser mais ou menos por aqui.
Para marcar esses pontos, nós precisamos descobrir a metade, deixa eu colocar aqui a letra, de LJ. Tá? Então, LJ é esse ponto até esse aqui. Vou pegar aqui perímetro, desculpa, distância, e vou clicar então no L e vou clicar no J. Essa medida aqui tem 17,4, ok? 17,4 dividido por 2 vai dar 8,7. Então, na hora que eu for pegar lá o meu ponto por coordenada, gente, nós vamos dar um snap aqui, ó, na parte de baixo do J e dizer, então, no perímetro, que a gente quer 8,7. E vou dar um Enter. Ó, marcou um pontinho aqui. Marquei, cancelo. Então, cliquei para confirmar e cancelei com o botão direito. A partir desse ponto aqui, gente, nós vamos fazer um ponto para dentro aqui, porque essa curva ela vai passar aqui, ó, por dentro dessa linha. Nós vamos pegar novamente o ponto por coordenada, dar um snap nesse ponto que a gente acabou de criar, tá? Só que agora eu quero um ponto para dentro, nessa parte que não tem a linha, certo? Então eu não vou poder colocar no perímetro essa medida. Então a gente vai colocar, como a gente quer que ele entre para cá, a gente vai colocar no X, porque é horizontal. Vou vir aqui e vou colocar então 1,5 e vou dar um Enter. Cliquei aqui nesse ponto, ok? Próximo ponto a ser marcado, gente, é o J1, tá? Esse J1, ele vai ser a partir do J 2 centímetros para cima, em direção ao L, tá? Então, eu vou vir aqui no ponto por coordenada de novo, vou dar um snap lá no J e vou, perímetro, e vou preencher lá 2 centímetros e vou dar um aplicar. Ó, ponto aqui, beleza? Então, gente, nós temos aqui, ó, os pontos que eu coloquei. Vou começar a dar nome aos bois. Esse é o ponto M, esse é o ponto N e esse é o ponto J1, tá? Opa. J1, tá? Esse aqui de cima. Eu não vou colocar, vou deixar ele menorzinho, porque depois a gente vai ter que tirar. Então, esse ponto aqui é o J1. Como é que a gente vai ligar essa curva, gente? Nós vamos ligar o L no N, no J1, no H, ok? Com a curva. Então, lá, com a curva, nós vamos clicar no L, no N, no J1 e no H, ok? E eu cancelo. Importante, na hora que a gente estiver fazendo isso aqui, é importante dar uma ajeitada nessas curvas. Vocês estão vendo que aqui ela ficou meio bicudinha aqui, ó? Tá? Isso aqui na hora dos encontros de ombro fica meio ruim. Então, na hora que a gente for costurar, porque a gente vai costurar um ombro no outro ombro aqui, né? E ele tem que ficar uma curva bem arredondadinha e bonita. Eu gosto de modificar isso aqui. Então, lá na manipulação, na ferramenta de modificar, eu vou clicar perto de onde eu quero consertar e ele vai me dar os pontos que estão disponíveis para mexer. Então, ó, tá vendo? Eu tenho esse e tenho esse. Como esse aqui eu não quero mexer no canto, eu vou pegar esse aqui e vou trazer um pouquinho para cima, só para suavizar a curva, ó. Beleza? Suavizei ali, não ficou aquele canto tão bicudo quanto estava antes. E agora, nós vamos começar a marcar a pence. A nossa pence, ela vai ser metade da separação de busto, tá? A separação de busto lá na nossa tabela de medidas tem 19,5. Então, 19,5 dividido por 2 vai dar 9,75. Eu vou marcar essa pence aqui na linha EF, tá? Então, eu vou vir aqui no construção, ponto por coordenada, e vou vir daqui do E até o F, a gente vai colocar, então, 9,75 no perímetro, tá? E vou aplicar. Ele vai me mostrar um ponto, ok? Agora, gente, nós vamos pegar a reta e clicar, então, nesse ponto que a gente acabou de criar, que é o ponto O, e trazer para baixo em linha reta. Então, 270, intersecção, ok? Depois que a gente trouxe a linha aqui para baixo, nós vamos marcar 2 pontos, um para cada lado
dessa nova linha que a gente criou, tá? Esses 2 pontos, eles vão ser a abertura da nossa pence, tá? Essa nossa pence, ela vai ter 3 centímetros no total, então ela vai abrir 1,5 para cada lado. Eu vou marcar o snap aqui nessa parte de baixo e vou dizer aqui no X, que é a horizontal, eu quero 1,5 e vou dar um Enter ou um aplicar. Clico aqui, ó. Daqui até aqui, 1,5. Vou dar o snap novamente lá no meio. Vou colocar 1,5 e dar um Enter. Opa, não é no perímetro, é no DX. 1,5. Cliquei lá, beleza? Essa nossa reta aqui, ela tá um pouco mais comprida do que ela deve, tá? Ela tá com 19 centímetros. Então, eu vou usar uma ferramenta aqui para diminuir um pouco essa nossa reta. Dentro da manipulação, vou pegar o redefinir perímetro, ok? Eu vou pegar e vou diminuir aqui essa reta aqui de cima para baixo. Eu vou usar o unidirecional, porque eu quero só diminuir de cima para baixo de um lado só, não quero diminuir, eu tenho 3 opções aqui. Manter os extremos, unidirecional e bidirecional. Bidirecional mexe nos 2, manter extremos não mexe, mexe na curva, não mexe nos 2 pontos das extremidades. E o unidirecional mexe só na parte que a gente quer. Então aqui, ó, eu vou colocar, gente, ele me diz, eu tenho 19, com quanto você quer que eu fique? Tá? Eu vou colocar aqui que ela vai ficar com 15. Nós vamos construir a pence daqui da lateral, a pence do busto, tá? Essa aqui é a pence da cintura, a gente tem uma pence no busto, tá? Essa pence do busto, ela vai ser construída aqui a partir desse ponto O, tá? A gente vai construir ela com 4 centímetros aqui no X, ok? Na horizontal. Então, ela vai entrar 4 centímetros aqui. A gente vai aplicar a partir do ponto O, até vou renomear os pontos que tá faltando. Ok? Esse aqui é o ponto R, tá? Então, gente, eu vou marcar também, essa pence também abre aqui 1,5 para cada lado, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, vou dar um snap no F, com um ponto por coordenada selecionado, e vou vir aqui. Cliquei aqui, e vou dar um snap novamente no meio aqui no F, e colocar novamente 1,5 aqui para baixo, ok? Gente, as pences agora, nós vamos, então, com a reta, ligar esse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e esse ponto, nesse ponto, nesse ponto, ok? Nós vamos agora, gente, marcar a cintura, tá? E marcar é o concertinho da pence, aquele espacinho que vai ficar a mais na hora que a gente fechar essa pence, para não faltar tecido, tá? É uma correção. Então, eu vou pegar aqui, vou dar um snap no F novamente e vou colocar no DX meio centímetro. E vou dar um aplicar. E vou marcar esse ponto aqui, ó. Essa cintura, gente, o cálculo para fazer essa cintura, ela vai ser 1/4 da medida da cintura, mais 3, que é da pence, mais 1 centímetro, tá? 72 é a minha cintura. Se eu dividir por 4, vai dar 18. E aí, eu vou fazer mais 3 da pence, mais 1, vai dar 22, ok? Vou pegar aqui o ponto por coordenada, vou dar um snap no C e vou em direção ao D, né, no caso do perímetro, eu vou colocar 22 e vou aplicar, ok? Então, essa é a minha cintura. A hora que a gente for fechar isso aqui, nós vamos pegar a reta e vamos ligar lá, ó, o H nesse de fora do F, lá embaixo, nesse ponto aqui. As letras mais, né?
Aqui esses pontos são ponto S, S1 e S2. E a gente vai começar, então, eu só tenho que fazer mais uma coisinha antes para finalizar. Nós vamos usar aqui, gente, o estender até elemento para levar essa linha aqui até encostar lá, ó, tá? Então, como é que funciona essa ferramenta de estender até elemento? Nós vamos clicar no elemento e até onde você quer estender. E vai confirmar. E ele vai te dar uma retinha até o ponto que você quer. Então, eu clico na reta que eu quero estender, até onde eu quero estender e confirmo. Ó, ficou até o final lá. Por enquanto é um cropped isso aqui, ela não chega a ser uma blusa. Porque a gente ainda tem a parte do quadril, a parte mais longa da blusa para finalizar, ok? Para fazer isso, nós vamos então descer aqui do ponto C 20 centímetros, tá? Vou pegar aqui a reta, gente, e vou colocar 20, vou clicar aqui, ó. A reta ela é um pouquinho diferente do ponto por coordenada, tá? O ponto por coordenada, você só dá um snap, só bota o mouse e tira e começa já a botar o perímetro que você quer ou a distância, enfim. Com a reta, nós precisamos clicar primeiro para depois começar a fazer as coordenadas, ok? Então, lá no meu, na minha tabela de medidas vai dizer que a altura do meu quadril é 20. Então, eu vou usar esse 20, né, para ser aí o comprimento da minha blusa que tá faltando. Eu vou pegar aqui, ó, gente, eu vou usar dessa vez a distância, tá? Vou pegar aqui, então, a distância vai ser 20 e vou dar um aplicar. Vou trazer aqui para baixo, ó, até encostar na intersecção de 270, que é o ângulo reto. Então, tá bem retinho aqui. Coloquei. Beleza, cancelo. Tá? O próximo ponto que eu vou dar, gente, ele vai ser o ponto do quadril, ok? Então, eu vou dar um snap nesse ponto aqui que eu acabei, ó, do C até aqui embaixo. E vou marcar lá a medida. Ele fala que é 1/4 do quadril mais 1. Então, o meu quadril, lá na minha tabela de medidas de novo, ele tem 102 no tamanho 40. Eu vou dividir 102 por 4 e vou somar 1 centímetro. Vai ficar 26,5. Então, eu vou colocar novamente na distância 26,5 e vou dar um aplicar, ok? Então, a minha intersecção aqui, ó, é onde eu quero que comece e depois eu vou terminar a minha... Opa! Vou começar daqui desse ponto, botar 26,5 aqui na distância e vou vir até a intersecção de 0, ok? E depois eu cancelo. Temos que fazer ainda a parte de baixo da nossa pence, ok? E aqui o nosso contorno do quadril. Vamos começar então pela pence. Vou pegar a reta aqui, ó, eu vou clicar bem nesse ponto do meio, ponto O, né? Aí vou vir aqui e vou dar o tanto que eu tenho que descer nessa pence. A gente fez ela com 15 lá em cima, ela vai ficar com 12 embaixo, ok? Vou colocar aqui no DY, 12. Se é vertical, DY. Se é horizontal, X. Então, eu vou aplicar e ele vai me mostrar ali, ó, pontinho. E cancelo. Então, quando eu pegar isso aqui, eu vou daqui, com a reta, né, pra cá e pra cá, e fechei a minha pence. Ok? Então, a próxima etapa que eu vou fazer agora é com a curva. Nós vamos fazer a curva do quadril. Lembrando, gente, curvas, na hora de construir, agora com o snap automático ficou muito mais simples, tá? Mas o que a gente precisa saber é o seguinte, 2 pontos vai ser sempre reta. Por mais que eu use a ferramenta de curva, se eu fizer 2 pontos, vai ficar reto, correto? Tá? Então, para fazer uma curva, nós precisamos de 3 ou mais pontos, tá? Eu vou usar o mesmo macete que eu usei aqui na hora de construir o decote, de fazer aquele pedacinho em linha reta, tá? Então, eu vou clicar nesse ponto aqui, vou subir aqui, ó, pro próximo, então eu vou clicar aqui, subir um pouquinho em 90 graus e vou fechar lá no meu ponto da cintura. Clico e cancelo, ok? Tá? Tá faltando umas letrinhas ainda colocar, mas aí eu vou colocar depois e mostro pra vocês, tá? Eu vou finalizar a aula por aqui, já é bastante informação pra vocês, então tem bastante ferramentas aí pra vocês se divertirem até a próxima aula, que vai ser
a montagem das costas e a transformação desses diagramas em moldes, tá? Por enquanto, gente, esse diagrama não é um molde, ele é só pedacinhos. Ó. Se eu separar ele inteiro, ele vai ficar separado, tá? O molde não, o molde ele vai vir inteiro junto. Então, por enquanto, a gente só tem os contornos. Daqui a pouco, a gente já vai poder transformar isso em molde, ok?